Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o papel da revista científica ou das revistas científicas no mundo contemporâneo e a importância de você, como cidadão, como ser humano responsável, apoiar as revistas científicas. Há não muito tempo atrás, nós não tínhamos tantas informações como temos hoje em dia. Muito pelo contrário, eu sempre falo que para quem é uns 20, 30 anos no mundo acadêmico, ou um pouquinho mais velho, sabe a dificuldade que nós tínhamos com relação a informações, a materiais didáticos, a materiais científicos. Naquela época, monografias eram muito difíceis de serem feitas, informações eram muito difíceis de serem reconhecidas e acessadas, e de repente esse mundo mudou. Se por um lado nós tivemos uma democratização das informações, algumas ações que permitiram que as pessoas se unissem para lutar a favor do meio ambiente, da natureza, da saúde e muitas outras evoluções decorrentes da informação, por outro lado, nos encontramos agora num verdadeiro dilema, a desinformação e as fake news. E o que as revistas científicas têm a ver com isso? Eu vou convidar você a pensar um pouquinho sobre esse mundo que nós estamos vivendo. Hoje em dia, nós temos redes sociais que conectam milhares de pessoas no mundo inteiro 24 horas por dia. Nós temos enxurradas de informações sendo produzidas, muitas dessas informações em cima de interesses e vieses pessoais, para influenciar uma determinada população de forma negativa ou ainda tomada de decisões através de determinados interesses. E o mais agravante, nós temos uma inteligência artificial produzindo informações falsas e às vezes desinformações que levam uma camada de população a fazer coisas erradas ou ainda a trabalhar novamente de acordo com o interesse de alguns. Eu vou trazer aqui para vocês algumas colocações que nós temos desse ano para que você repense um pouco sobre que tipo de informação você está obtendo. E se você é da área acadêmica, se você é professor, se você é pesquisador, quais são os problemas que também nós estamos tendo na sala de aula ou nas salas de aula, quando os nossos alunos, ao invés de procurar materiais com fontes científicas, acabam optando a utilização ou pela utilização da inteligência artificial. Primeiro que nós vamos acessar aqui é o site do Senado do Brasil, aonde eles apelam, sobre as notícias falsas e o impacto dessas notícias nas eleições. Exatamente. Se nós temos hoje a questão da democracia, a questão das eleições, nós também temos, por outro lado, inteligências artificiais e agências especializadas em divulgação de notícias falsas. Eu não sei se você sabe, mas hoje, com uma simples foto ou com um simples padrão de uma frase, de uma voz, se consegue replicar qualquer fala. Ou seja, aquele cuidado, aquela preocupação que nós tínhamos antes de saber quem falou, quem não falou, está muito agora comprometido, uma vez que apenas com um trecho se consegue replicar falas que deveriam ser daquela pessoa, ou ainda imagens que conseguem ser totalmente modificadas apenas com a inteligência artificial. Ou seja, hoje um vídeo, um áudio ou uma imagem realmente não pode ser mais levado em consideração. É preciso que você veja a fonte ou as fontes dessa informação. E aqui é uma preocupação não apenas do Brasil com relação às eleições, mas de todo o mundo, Estados Unidos, União Europeia, que tem enfrentado essas questões das desinformações, de propostas, de ações, de condutas de políticos que acabam não sendo verdadeiras. Cuidado que nós temos que ter aonde que nós estamos coletando essas informações. Aqui eu trago para vocês a informação do Senado. Aqui nós temos uma questão muito grande e que nos preocupa enquanto profissionais da saúde, que é o combate à desinformação na área da saúde e alertando aqui o site do Ministério da Saúde que essa é uma preocupação de todos. Você deve estar ciente das campanhas contra vacinas, da crise que nós estamos enfrentando, de doenças que já tinham sido erradicadas com perigo de virem à tona,
como por exemplo a poliomielite, o sarampo, doenças que já tinham sido erradicadas, como eu já disse anteriormente, mas que já não deveriam ser de preocupação da sociedade contemporânea, uma vez que nós temos vacinas que receberam, que obedeceram todos os critérios de aprovação que já estão vigente há anos, comprovando a sua eficácia, porém que acabam agora por ser cenário de desinformação, ou seja, pessoas que não têm capacitação científica, organizações que têm outros interesses, levando as pessoas, levando a sociedade a acreditar que todas e quaisquer vacinas não devem ser praticadas. Além disso, muitas outras coisas, como o uso de determinados medicamentos, espalhar cenários de epidemiologias que não existem, espalhar falsas curas que não existem. Então, as pessoas, elas replicam, muitas vezes nas boas vontades, muitas vezes procurando alertar, entre aspas, uma determinada pessoa, uma determinada população, mas que são notícias inverdades. E no campo da saúde, nós temos enfrentado uma verdadeira confusão, um verdadeiro emaranhado de desinformação, levando muitas ações e políticas públicas de saúde a serem comprometidas graças a essas desinformações. Onde ter a informação correta, Como nós estamos falando aqui no site do próprio Ministério da Saúde. Além disso, a própria UNICEF, que é uma organização internacional, já havia alertado sobre a questão das vacinas, sobre a questão das fake news e desinformações que acabam por atingir aí o campo da vacina. Além disso, além de afetar o campo da saúde, a fake news e a desinformação também afetam diretamente a economia. Por exemplo, o que é fato e o que é fake sobre a nova indústria do Brasil, o Programa de Políticas Públicas Industrial no Brasil. Com certeza, eu acho que você já recebeu uma notícia falando sobre algum aspecto econômico da inflação ou da industrialização, ou de ações ou aspectos ambientais que realmente não são verdades. Infelizmente, a desinformação e a não utilização de mecanismos ou de meios com informações verdadeiras e corretas acabam por produzir uma sociedade doente e uma sociedade que sabe muito, que discute muito, mas sem base nenhuma. E isso tem levado também à intolerância e à polarização. Pois quando se sabe, pois quando se conhece, se compreende que existem posicionamentos e vieses de todos os lados, fazendo com que a pessoa seja capaz de fornecer uma opinião estabelecida em bases sólidas. E aonde entram as revistas científicas nisso tudo? Aqui eu vou trazer para vocês a revista científica Núcleo do Conhecimento, que é uma revista do Brasil, mas que atua em âmbito internacional. E qual é a diferença de informações? Existem informações que vêm de organismos oficiais, como, por exemplo, organismos do governo, no Ministério da Saúde, da UNICEF, dos organismos internacionais, da OMS, do Fundo Monetário Internacional. Então, essas informações são informações que vêm de organismos, nacionais e internacionais, que nós chamamos de organismos oficiais. E as revistas científicas? As revistas científicas sérias, como é o caso da revista científica Núcleo do Conhecimento, elas traduzem, elas trabalham as informações que são produzidas pelos pesquisadores nas universidades do Brasil e do mundo, sendo desde a graduação até o mestrado e o pós-doutorado. Então, esses pesquisadores, dentro das suas instituições, eles produzem informações como eficiência de determinados produtos ou programas, métodos de educação, mecanismos de tecnologias, reflexões sérias a respeito de determinados assuntos, produzindo os dados que nós chamamos de primários. A partir do momento que esses pesquisadores, que esses estudiosos, eles encaminham para uma revista científica séria como a Núcleo do Conhecimento, que obedece todos os mecanismos da COP internacional. O COP é o Comitê de Ética em Publicações Científicas. A gente começa a fazer um processo de verificação desta produção. Então, eu, como editora-chefe, ou uma pessoa que também pode ser editora-chefe, analisa ver se o material tem viés,
científico, né? Ou se ele não tem viés, melhor, ou se ele é um material científico, se está obedecendo às normas básicas e depois esse material é encaminhado para outros pareceristas que são da área, que são responsáveis por averiguar o conteúdo desse material, havendo então a aprovação desse material por mestres e doutores, sempre no nível acima daquele material que é enviado. Nós passamos o material por programas de plágio e programas de antiplágio e ainda de uso de inteligência artificial. Uma vez que nós fazemos isso, nós sim editoramos o material e fornecemos esse material para que o público possa se beneficiar da informação, seja o público acadêmico, seja o mundo social geral. Então, quando você pesquisa, quando o seu professor, quando o seu aluno utiliza materiais de artigos científicos que são publicados em revistas sérias, vocês têm informações sólidas de base. Não estão à disposição, por exemplo, de fake news ou desinformações. Para isso, algumas coisas devem ser levadas em consideração, especialmente onde essa revista é reconhecida. No caso da Núcleo do Conhecimento, ela é indexada na Harvard, que é uma espécie de reconhecimento. Também na LatinDex, né? Quem nunca ouviu falar da Harvard? LatinDex é uma organização que avalia a qualidade das revistas aqui na América Latina, no periódico da CAPES, na China, na União Europeia, nos Estados Unidos, na Ucrânia e em muitos outros países, como você pode ver aqui. Por isso, se você é um estudante, se você é um acadêmico, um pesquisador, um intelectual, uma pessoa socialmente responsável, eu convido você a divulgar para todos os seus conhecidos a importância da informação produzida por uma revista científica. Não esqueça de colaborar com o nosso projeto e também com essa iniciativa. Pensar na qualidade da comunicação e informação é uma necessidade urgente na sociedade contemporânea. Seja um doador.